Graças e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8. E nós vamos dar sequência a esse capítulo, quando o pastor Adriano terminou no versículo 11. E ele falava acerca daquela mulher apanhada em adultério. E logo em seguida, o nosso Senhor Jesus Cristo começa o testemunho acerca do seu ministério. E aí ele começa, a partir do versículo 12 do capítulo 8, nós vamos ler até o verso 20 apenas. Vamos ler do verso 12 ao 20. Se todos abriram, vamos ler a palavra do Senhor. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhes objetaram os fariseus: Tu dá testemunhos de ti mesmo. Logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também a vossa lei está escrito, que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. E se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu estas palavras no lugar chamado Gasofilaço, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Vamos pedir a graça e a intervenção do Espírito Santo, porque são as tuas sagradas letras, Senhor, que nós lemos nesse momento. E nós somos tão incapazes, por nosso próprio intelecto, de compreender as razões espirituais pelas quais tu falaste essas sagradas letras. Senhor, nós somos gratos, ó Pai, por estarmos aqui na tua presença, pela tua palavra lida, pelo teu Santo Espírito que habita em nós e que nos conduz a toda a verdade. Auxilia-nos pela tua graça e misericórdia na condução deste ensino, desse estudo e na compreensão do mesmo, para que possamos sair daqui edificados pela tua palavra, confrontados por ela, também, Senhor, desafiados a vivermos de forma diferente e fazermos a diferença na nossa geração, para a glória do teu nome, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, irmãos, esse texto é muito rico, ele tem muito que ser explorado, porque é um assunto que permeia toda a Bíblia: luz e trevas. Quando o Senhor Jesus faz essa afirmação no verso 12, que ele diz: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quando ele faz essa declaração, há muita coisa que está implícita nisso aqui. Qual é a situação ao qual Jesus está pronunciando essas palavras? O que estava ocorrendo naquele tempo? Por que ele lança esta palavra para aqueles que estavam ali ouvindo a ele? Nós precisamos entender primeiro que quando ele lança a luz para aquelas pessoas e se põe em pé
Provavelmente ele se levanta, porque o costume dos judeus era de sentar e ensinar. Eles não ensinavam em pé, como nós estamos fazendo aqui. Eles sentavam e ensinavam. Então, quando alguém queria chamar a atenção e pronunciar, ele se colocava de pé e falava. Então, quando ele dá esse testemunho, eu sou, está carregado com muita propriedade essa palavra, eu sou. Porque é a segunda vez que ele lança essa palavra, aqui em João. A segunda vez. A primeira é quando ele diz, eu sou a água da vida. Então, veja que, na realidade, ele está trazendo aqui a luz. Aqui, aliás, perdão, ele diz, eu sou o pão da vida. Mas, na realidade, ele está trazendo um episódio que está acontecendo. Não sei se os irmãos compreendem o que está acontecendo aqui ou se lembram. Qual era a ocasião que Jesus estava em Jerusalém? Alguém se lembra na semana passada que foi dito? O que estava acontecendo em Jerusalém por ocasião de Jesus estar lá no templo? Alguém lembra? A festa de quê? Dos tabernáculos. E qual era o objetivo da festa dos tabernáculos? Alguém lembra? Por que ocorria essa festa? Todas as vezes que há festa, a colheita, mas tem algo além. Tem a festa das colheitas, mas o tabernáculo em si, ele tem um propósito de fazer uma menção, uma memória de algo que aconteceu lá atrás, no passado. O que é isso? Hã? Alguém lembra? Quero que vocês participem. Pode falar, irmã. Que aconteceu lá no deserto. Alguém está lembrando agora? Pois é, a festa dos tabernáculos tinha a ver com a questão de a saída do Egito e a peregrinação do deserto. Perceba o que, que o Jesus está falando aqui. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, ele está em seguida dizendo, quem me segue não andará em trevas. Alguém lembra do que aconteceu lá no deserto à noite? Tinham dois sinais que acompanhavam o povo no deserto. Pela manhã, uma coluna de nuvem. E à noite, uma coluna de fogo para alumiar, para que servisse de guia e de sinal, porque o deserto à noite, trevas completas. E frio. Frieza e trevas. Olha, luz e trevas são coisas que estão desde o início. E quando a gente vê outra coisa a respeito disso, além dessa questão da festa dos tabernáculos, que estava ocorrendo, eles, no deserto, eles tinham cabanas, tendas, e que eles eram iluminados pelo próprio Senhor, a luz do próprio Deus estava presente. Aquela coluna de fogo alumiava, a presença de Deus os guiava em meio a um deserto de trevas. Perceba, irmãos, que há algo que está por trás disso aqui, que nós precisamos entender, que tem a ver conosco aqui. Porque assim como o povo de Deus foi tirado do Egito, de um cativeiro, da escravidão do Egito, e foi posto no deserto para peregrinar, para andar naquele deserto, há uma necessidade de luz e da presença do Senhor, porque luz é uma figura de linguagem que mostra que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E é interessante que Deus, desde o princípio da criação, ele faz essa separação. Quando nem o homem ainda tenha sido criado, se você pegar aqui e parar, observe e volte para João, capítulo 1, onde Jesus, dado um testemunho acerca de Jesus por João Batista, que ele era aquele que dava testemunho da luz, mas veja o que está aqui no capítulo 1, no versículo 4, que diz assim, a vida estava nele, e a vida era o quê?
luz, a luz dos homens. Agora, não só isso, ele está falando nele que é em Cristo. Em seguida, no versículo 5, ele diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Quando ele diz no princípio aqui, no versículo 1 do capítulo 1, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Ou seja, no princípio da criação, era o verbo, ou seja, Jesus, antes da encarnação, estava na criação desse planeta e do universo, irmãos. Ele estava lá. Porque muitas vezes os fariseus questionavam sobre ser filho de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Aí diz: antes que Abraão existisse, eu era, ou eu sou. Ele é antes de todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas, ele é a própria luz. E aí ele diz aqui que as trevas não podem permanecer onde há luz. E aí, irmãos, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E em Gênesis capítulo 1, o que é que diz? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, o quê? Haja luz, e houve luz. E viu Deus que o quê? A luz era boa. Ele não disse que as trevas eram boas, mas ele disse: a luz é boa. E ele declara isso no primeiro capítulo de Gênesis. E aí Deus faz separação entre luz e trevas. Percebe? Que toda a Bíblia está dentro desse versículo aqui, dessa questão entre luz e trevas. E a nossa vida também tem a ver com tudo isso, irmãos. Não pense que nós estamos fora disso aqui, não, porque isso é um princípio que nós vamos ver através do Evangelho de João, que está desde a fundação do mundo. Deus separou luz e trevas, dia e noite. E ele disse que a luz era boa. Então, percebe que todas as obras das trevas e tudo que é relacionado às trevas é contrário a Deus. O mundo jaz no maligno e o mundo está em trevas. Portanto, ser amigo do mundo é inimizade contra Deus. Agora, observe mais aqui, ainda no capítulo 1 de João, versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. 7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Olha só. A fim de que todos virem a crer por intermédio dele. 8. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Verso 9. A saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo ilumina a todo homem. Verso 10. O verbo estava no mundo, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Temos duas questões aí, irmãos. Primeira, que a luz aqui tem dois significados, e nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. O primeiro significado tem a ver com a questão de Deus ser luz e a luz da vida eterna, que é a questão do crer e conhecer. E depois, a luz dos homens, depois que creem. Vamos discorrer o nosso texto. Volte aí, por favor, para João. É um texto pequeno e nós vamos trabalhar conforme o Senhor nos mostrar aqui, então. Então, veja só. No capítulo 8, verso 12, ele diz que, de novo, lhe falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, Jesus está mostrando algo que tem a ver com o crer primeiro. Ele diz aqui: aquele que me segue pressupõe o quê, irmãos? Não é uma fé apenas intelectual de crer e saber que Jesus é a luz e Ele é o Salvador.
é necessário você perceber que crer em Cristo tem a ver com seguir a Cristo, ao andar com Cristo e a buscar seguir os seus ensinamentos e para onde ele caminha. Percebe? Porque, irmãos, o crer tem a ver com o discipulado, ou seja, seguir alguém conforme os seus ensinamentos, e o que ele espera do discípulo é que ele seja igual ao seu mestre. É a coisa melhor do mundo quando você que está ensinando e o aluno, o discípulo, ele vai além daquilo que é ensinado e surpreende ao mestre. Ele disse também: as obras que eu faço, vós farão o quê? Maiores ainda do que eu. No sentido de extensão. Não é que nós vamos fazer os milagres de Jesus, mas ele deixou algo para que nós sigamos o seu exemplo. Por isso ele disse, no versículo 1, quem me segue? A pergunta é, nós temos seguido os passos do Mestre? Neste mundo de trevas que nós habitamos, é para nós refletirmos, irmãos, porque ele está falando isto aqui, ensinando as pessoas, muitos eram seus discípulos, outros não. Então ele continua aqui mostrando, quem me segue não andará em trevas. Isso também vem confrontar a nossa vida, irmãos. Sabe? Porque o Senhor conhece a minha vida e conhece a vida de vocês. E muitos disseram, mestre, mas no fundo não estão seguindo os ensinamentos dele, mas apenas considerando ele um mestre. Quem fez isso no capítulo 3? Alguém lembra? Nicodemos, um mestre da lei. Mestre, tu és mestre segundo Deus, mas tu não me conheces, tu não me entendes. Você compreende? E tem muita gente hoje seguindo a religião, mas não estão seguindo os passos de Jesus. Isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos entender isso, porque crer é muito fácil, entre aspas, ou seja, dizer que eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio. Sabe o que Jesus disse para um povo que estava lá, Hosana ao rei, e glória a Deus nas alturas. Esse povo, depois disse, crucifica-o. E Jesus chegou e citou Isaías dizendo assim, este povo me honra com o quê? Com os seus lábios, mas o quê? O coração está lá atrás, distante de mim, compreende? Por isso quando ele diz assim, quem me segue não andará em trevas, é porque o exemplo daqueles que seguem a Cristo é um exemplo de luz. Andar tem a ver com caminhada, com a vida diária, com testemunho diário. E eu quero dizer, a gente é perfeito? Não. O detalhe é que a gente vai ver durante essa questão aqui, que essa questão de luz e trevas é importantíssima para nós. Primeiro, que aqueles que estão no mundo de trevas, eles não podem seguir sem ver a luz, sem ver a Cristo. Mas depois que eles veem a Cristo, é preciso eles também ter algo diferente a mostrar. Vamos caminhar aqui um pouco mais. Então, no versículo 13, ele vai dizer o seguinte, então lhes objetivaram, veja que esse é um diálogo, é uma conversa de Jesus com os judeus ali, ele está conversando. Quando ele diz que ele é a luz do mundo e quem alguém segue ele não tem trevas sobre ele, aí eles perguntam o quê? Objetivaram, ou fizeram uma pergunta, né? Fizeram um questionamento. Então eles objetaram, os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo. Sabe o que eles fizeram aqui, irmãos?
Eles quiseram, olha, todo o tempo, quem não é do Senhor tenta pegar. Já parou para pensar que muitas pessoas que não conhecem a Cristo, onde você se relaciona, tenta pegar você em alguma questão, botar uma casca de banana para você escorregar. Tenta, olha o crente, né? Alguém já ouviu esse negócio? Mas, rapaz, tu não é crente? Eles ficam olhando para você e para mim, com uma lupa, com um binóculo, se você estiver distante, porque se você vacilar 1 milímetro, eles, mas tu não é crente, velho? Porque as trevas estão de olho na gente, irmãos. Satanás vive ao derredor tentando tragar. Ele tenta observar a sua vida e a minha, e aquilo onde nós estamos, de alguma forma, a gente é observado pelo mundo espiritual e pelas pessoas que nos cercam. Elas estão observando. E eles tentaram pegar Jesus nessa questão aqui. Observe aqui, quando ele diz aqui no versículo 13. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é? Por que ele diz isso? E eles têm razão ou não? Tem? Por que ele não tem razão? Vamos lá. Vamos voltar umas páginas aqui que Jesus disse um negócio aqui, que eles estão lembrando que Jesus falou aqui no capítulo 5. Volta aí a página. No capítulo 5. Não foi? Espera aí. Deixa eu ver aqui se é o 5 mesmo. Não, acho que é o 3. Deixa eu ver. Acho que é no 3. Deixa eu ver aqui. Oi? 5:31? É o 5 mesmo, né? Pode ler, irmão, pode ler. Olha. Como é que a gente entende isso aqui? O fariseu questionou Jesus, né? Olha, tu dás testemunho de ti mesmo. Quem é que testifica de você? Você está testemunho de você mesmo? Como é que eu vou acreditar que você está falando de você mesmo? Quando uma pessoa chegar e diz: olha, irmão, eu estou falando aqui e tal. Mas um testemunho, para ser verídico, na lei do judeu, precisava de quê? 2 ou 3 testemunhas. Onde está escrito isso? Na lei. Não é verdade? Então, onde? Em Deuteronômio. Vamos ver aqui, vamos ver onde vai chegar. Onde vai chegar? Deuteronômio, capítulo 19. Se alguém puder abrir aí e ler. Deuteronômio 19. Deixa eu ver aqui. Tem o 17 também, mas o 19 é melhor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Quem não achar Deuteronômio, versículos 15, não é isso? Quem achar pode ler aí. Deuteronômio 19, 15. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelece o fato, e o fato é verdadeiro. Fato é verdade, contra fatos não há argumento. Quando 2 ou 3 disserem que é a verdade, então, se Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, eu disse: é você que está dizendo isso. Quem que está dizendo que você é luz? Quem é? Aí, voltando aqui para o 5:31, aí a gente vê que Jesus disse. Se ele está dizendo que Jesus está dando testemunho de si mesmo, o próprio Jesus falou aqui no 5:31. Como é que a gente resolve essa questão? Vamos lá, voltando aqui para João 5:31. Veja que o texto, ele é complexo. Não é tão fácil de você destrinchar. Você tem que ler mais a palavra para entender isso. Né? Porque parece uma contradição, não parece uma contradição? Ele está dizendo, estão acusando dele de dar testemunho de si mesmo, e ele disse aqui o que eles lembraram, porque isso aqui é uma sequência, viu, irmãos? Capítulo 5, que diz aqui, o verso 31, que diz assim:
Se eu testifico a respeito de mim mesmo, como o irmão leu aqui, o meu testemunho não é verdadeiro, mas não para aí. Veja, Jesus vai mostrar que a testemunha sobre ele mesmo tem 4 vertentes. Ele estava indo além da lei. Além da lei. Ele está, não é 2 ou 3? Ele tem 4. Primeiro, quem? Vamos lá. Ele mostra aqui no versículo 31, né? Agora veja o 32. Outro é que testifica a meu respeito. Veja. Quem é esse outro? O que a gente leu no capítulo 1. Houve um homem chamado João Batista. Ele veio para testemunhar da luz. Ele não era luz, mas veio para testemunhar. Então, outro deu testemunho de Jesus primeiro, que foi João Batista. Ele é o precursor. Ele é a voz que clama no deserto. Ele veio anunciar a Jesus. Então, veja bem, outro dá testemunho ao meu respeito, não é certo? De mim. Verso 33, mandastes mensageiro a João Batista, e ele deu testemunho da verdade. Está vendo agora aí? Ele deu, mas não foi só João Batista. Tem uma testemunha, não é isso? Agora vamos mais adiante. Olha o que Jesus diz no verso 34. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Por quê? Ele disse, é como se eu não preciso de humano testemunho. Por que, irmãos, Jesus diz isso? Alguém pode falar, por que ele diz que não precisa de humano testemunho? Por quê? Olha aí a resposta. Alguém ouviu? Porque ele é Deus. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho e eu sou a vida. Ele não precisa de ninguém humano para que testifique dele. Ele é a própria verdade. Quem é que na face da terra pode dizer uma afirmação como essa se ele não é o Filho de Deus? Compreende? Eu sou a própria verdade. Por isso eu não preciso de testemunho humano. Mas por causa de vocês, para que vocês sejam salvos e vocês compreendam, então eu aceitei testemunho. Eu não preciso. Ele é o próprio Deus. E ele é a verdade pura. Não precisa de testemunha. O que ele diz é verdade. Se ele disser é verdade, não precisa provar que é a verdade. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E o que ele diz é a pura verdade. Portanto, ele diz, eu não preciso de testemunho humano. Agora, vamos desenrolar mais essa questão. No verso 36 é melhor. 36. Mas eu tenho maior testemunho. Veja. Não teve de João? Não a testemunha humana? Eu tenho maior ainda do que ele. Que testemunho é esse? Verso 36. Do que o de João, que é uma testemunha humana. Qual é o meu testemunho? Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. As obras do Senhor são a segunda testemunha. E a terceira? Vamos lá? 37. O que diz o 37? O Pai que me enviou, esse mesmo é que dá o quê? Tem dado testemunho de mim. Já não tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Vocês nem veem Deus porque Ele é invisível. Não ouve a voz porque vocês são religiosos. Aquela pessoa que fica fazendo as coisas ritualmente, mas nem está mais sensível à voz do Espírito Santo. Mas ele faz tudo sempre religiosamente. E acha que Deus está se agradando dele, quando na verdade ele está insensível à voz do Espírito Santo. Porque ele está cercado de tanta religiosidade na vida dele, que
que os atos que eles fazem são suficientemente para que eles se sintam: estou bem com Deus, porque eu estou fazendo religiosamente tudo aquilo que tem que fazer. Só que o Senhor quer aquele coração quebrantado para ouvir a voz do Espírito. Isso Ele quer, sabe? Ele diz no Isaías 57, se eu não estou enganado: eu habito num alto e sublime trono, mas habito também num coração quebrantado e humilde. Você percebe? Na mesma sequência de Isaías 58, está escrito lá: o jejum que agrada a Deus. Aquele povo jejuava, fazia tantas coisas rituais, mas Deus não se agradava, porque ele fazia aquele ritual, mas maltratava o funcionário dele, o trabalhador dele, explorava eles, era grosso, entendeu? Está lá, Isaías 58, eu disse: eu não me agrado desse tipo de jejum, eu não me agrado desse tipo de religiosidade, eu quero uma pessoa quebrantada, eu quero alguém que ouça, que seja sensível à voz do Espírito, percebe? Então veja, irmãos, que vai nesse testemunho, ele, ainda voltando aqui no verso 37, quem mais? O quarto agora, qual é o quarto? A Escritura, e está onde? Verso 39, olha, 4 testemunhas. E eles estavam acusando a Jesus de dizer: vocês dão testemunho de si mesmo. Na verdade, é aquela coisa da meia-verdade. Quer pegar você dizendo apenas... Você sabe aquela questão de você pega um texto isolado e você vira um pretexto, você isola o texto. Eles estavam citando justamente o que Jesus disse no versículo 31. Eu não dou testemunho como ele fala aqui no 31, se eu testifico a meu respeito, a de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. E ele pegou e isolou esse texto e depois: tu dá testemunho de ti mesmo, então o teu testemunho não é verdadeiro. Você não disse isso? Você disse isso aqui. Agora diga se não foi verdade. Tem pessoas que fazem isso, irmão, com a gente, sabe? As trevas, elas ficam vigiando, e os fariseus estão hoje ainda. E se fizeram isso com Jesus Cristo, o nosso mestre, quanto mais com a gente. Tem que ter cuidado, entendeu? Então, vamos lá. Então, veja aqui a quarta testemunha, exatamente o verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Sabe o que ele está dizendo aí? Vocês são religiosos, vocês examinam as Escrituras. E vocês procuram achar nela a vida eterna. Não é isso? Ele está dizendo isso para o fariseu. Vocês estão procurando a vida eterna, lendo a Escritura religiosamente. Mas sabe o que ele diz em sequência? E são elas mesmas que testificam de mim. E aí? Vocês querem encontrar a vida eterna? A luz da vida sou eu. Eu sou. Você sabe o que aconteceu lá no Êxodo? Quando Moisés chegou naquela sarça ardente. E ele disse: Senhor, qual é o teu nome? O que eu direi quando perguntarem quem tu és? E o Senhor disse: o eu sou te enviou. Eu sou a tua luz. Eu sou o teu pão. Eu sou tudo o que você precisa. Tudo o que você precisar, eu sou. Eu sou tudo. Cristo é tudo em todos. Todas as coisas foram feitas para Ele. Tudo foi feito por meio dEle. E para Ele são todas as coisas. Veja que Jesus, Ele é completo. Sabe que a metáfora que Jesus usa aqui na luz, anteriormente no capítulo 4, com aquela mulher samaritana, ele disse o quê? Ele disse:
Se tu soubesses a quem te pede água, tu pedirias e eu te daria a água da vida. 3 coisas são básicas para o ser humano: água, pão, luz. A vida precisa de luz. Vocês já ouviram falar que se houvesse, Deus permitisse uma catástrofe, tipo um meteoro caísse e ainda sobrasse ser humano aqui na Terra, eles morreriam se não tivesse suprimento suficiente. Por quê? Porque uma densa camada de nuvens cobriria todo o planeta e os raios de sol não penetrariam na Terra. Trevas na Terra. Sem a luz do sol, as plantas morreriam, os animais, e nenhuma vida ficaria mais viva nesse planeta. Nós precisamos de luz. Portanto, Jesus, ele mostra na metáfora que ele é uma necessidade básica do ser humano. Ele diz que a água da vida é ele. Eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. E agora ele diz, eu sou a luz do mundo. Tudo que você precisa está em mim. Todo o teu suprimento físico, material, a água. E é interessante isso, porque quando ele fala isso, lá atrás ocorreu exatamente nessa questão, nessa ordem. Quando o povo estava sedento no deserto, ele fez brotar água da rocha. Não é verdade? E saciou a sede do povo. Quando eles estavam com fome, ele mandou o pão do céu, o maná, e saciou a fome física, a sede e a fome. E durante a noite, a coluna de fogo nas trevas, onde eles atravessavam aquele deserto. Então veja que Jesus está mostrando que o eu sou lá de trás de Moisés, eu sou o mesmo hoje que está falando com vocês aqui. Só que eles não entendiam isso. Por que é tão difícil compreender isso, irmãos? Porque compreender as verdades espirituais do Senhor é tão difícil. Porque quando você conversa com alguém aí fora, você parece que está conversando com a parede, porque as pessoas não compreendem, elas não conseguem enxergar. Então aqui ele está mostrando tudo isso, e estes homens fariseus, religiosos, não compreendiam que eles estavam diante do Criador de todas as coisas, e o provedor de todas as coisas. E a maior coisa que ele poderia prover era a vida eterna. Porque tudo que você conseguir nessa terra vai virar pó. Se alguém tomou conhecimento, eu não sei, provavelmente o apresentador de TV, Gugu Liberato, tenha morrido. Não sei se alguém soube disso. Alguém soube? Você soube? Não, soube. Ele, uma fortuna, né? Um homem bem-sucedido, carismático. Todo mundo gostava de Gugu Liberato. E ele, na sua casa em Miami, se eu não me engano, ornamentando uma árvore de Natal de 4 metros de altura, desequilibrou-se, caiu, bateu com a cabeça, teve traumatismo craniano e provavelmente tenha tido morte cerebral. Hoje. Como é a vida, né? Quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá nele a luz da vida. Essa luz da vida é a luz da vida eterna. Porque a luz da vida humana, quando ela se apaga, não tem mais jeito aqui. Portanto, como nós precisamos dar valor àquilo que o Senhor diz. Porque quando Ele diz, eu sou a luz dos homens, a luz do mundo, não é apenas uma ideia figurada, Ele te deu a vida eterna. Se você fechar os olhos hoje, e eu também, nós
estamos com os portais do céu abertos. Por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, que derramou o seu sangue e nos iluminou. Porque quando nós não tínhamos essa luz, nós estávamos nesse mundo de trevas, irmãos. Preste atenção nisso. Eu quero que vocês, dentro dessa questão, porque se a gente parar para pensar, luz e trevas, eu não poderia parar aqui, eu não posso nem avançar, porque é tão rico, luz e trevas, porque isso é a primeira coisa só que Jesus está dizendo, que é a vida eterna. Mas ele também, quando ele foi ao céu, ele deixou uma missão para nós, que recebemos a sua luz. Queria que vocês acompanhassem comigo sobre essa questão de luz e trevas. Em Mateus capítulo 4, verso 15, vamos abrir aqui para ver. Mateus 4, 15. Veja como essa multidão que anda aí fora está sem Cristo. Podem ter tudo na vida, serem bem-sucedidos, mas sem a luz do Senhor não vale nada. Então, tudo que pode ser conquistado nessa vida é passageiro. Só o Senhor, Ele é eterno. Ele habita em luz inacessível. Capítulo 4 de Mateus, verso 15. Vamos lá. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia e dos gentios. O povo, verso 16, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região das sombras da morte, resplandeceu-lhes a luz. Verso 17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Percebe a questão, irmãos? Está percebendo a questão aí? Que a missão de Jesus nessa vida, nessa terra, é ser a luz no meio das trevas. Agora eu lhe pergunto, e eu me pergunto também, se a missão principal de Jesus foi vir a este mundo, e aqui nesse contexto ele diz, eu sou a luz do mundo, o que nós somos diante do Senhor, nesse mundo? Ou melhor, o que temos sido nesse mundo de trevas? Porque essa multidão, esse povo que andava, que jazia, estava morto nas trevas, viu a luz de Cristo. Agora perceba que não é todo mundo que vê. Não é todo mundo que vê, porque tem gente que fica de frente para Jesus e não vê. Isso é muito difícil. Isso não é uma coisa fácil, irmãos. Então, observe que é necessário de que quem esteja nas trevas vejam a luz. A minha pergunta é, Jesus está no mundo? Não. Ele foi ao Pai. Mas quem ficou no mundo? Você está no mundo? Eu estou no mundo. Aí a minha pergunta é, o que foi que Jesus disse acerca dessa questão? Volte aqui, por favor, para João e observe o que ele disse aqui no verso 14, quando ele diz assim, respondeu-lhe Jesus e disse-lhe, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Quem está nas trevas do mundo não sabe quem é Cristo, de onde ele veio e nem para onde vai. Mas você sabe quem é Jesus. E eu sei quem é Jesus. A pergunta sempre vai ser, nós temos testemunhado diante desta geração pervertida de trevas a Cristo? Ou melhor, as pessoas têm visto Cristo em nós.
Sabe por quê, irmãos? Porque ele vai mostrar aqui sobre esta questão, quando a gente olha aqui, se eu não me engano, é Marcos, capítulo 1, deixa eu ver aqui, Marcos, capítulo 1, não, agora, Mateus, perdão, Mateus capítulo 5, abra por favor aqui, não foi Marcos não, Mateus capítulo 5, é interessante o texto, porque Jesus declara que Ele é a luz do mundo, e Ele tem uma declaração aqui em Mateus também, para os seus discípulos, percebe que tem uma relação, que não é apenas crer no Senhor, mas é andar e seguir o Senhor. Se Cristo foi a luz do mundo enquanto Ele estava nos homens, quem somos nós depois que Cristo partiu? É o que ele diz aqui, veja o verso 14. Alguém pode ler? No 5 de Mateus, verso 14, até o verso 16. Este versículo aqui, irmãos, do 14 ao 16, guarde para você no seu coração, porque quando Cristo diz, eu sou a luz do mundo, ou a luz dos homens, nós somos discípulos de Cristo, portanto, nós temos uma obrigação diante desse mundo de trevas. O que está escrito aqui, alguém pode ler? Verso 14 ao 16. Eita, que texto, Senhor Jesus. Se vocês não ouviram, eu vou ler aqui no microfone. Vós sois a luz do mundo, de trevas. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Isso é a tua vida e a minha vida, viu, irmão? A luz de Cristo na tua vida não pode ser escondida diante das trevas. Ela só vai estar escondida para aqueles que se perdem. Porque aqueles que virão a Cristo será através da minha e da tua vida. Porque ele diz, já que Cristo é a tua luz, já que Cristo te iluminou, brilhe diante das trevas. Isto não é uma opção, irmãos. Isso foi Jesus que disse. Então, em seguida, ele disse, não pode botar debaixo de um cesto a luz. Alqueire, em algumas traduções. Pega uma luz forte e coloca ela debaixo aqui, ó. Para que ela vai servir? Se a tua e a minha luz tem sido ofuscada pela nossa vida voltada para as nossas necessidades pessoais e não as do alto, a nossa luz está bem fraquinha diante dos homens. E você sabe, e eu também, como tem sido a nossa vida diante deste mundo de trevas. E Jesus disse, no verso 16, já que vocês têm a luz, a minha luz foi iluminada a tua vida, brilhe, assim brilhe, verso 16, também a vossa luz diante dos homens. Quem está em trevas, irmãos, eu nunca mais me esqueci desse exemplo numa aula de religião, quando eu estava no ensino médio agora, mas era o 2º grau antigamente. Então, a gente tinha aula de religião e era um homem de Deus, era um evangélico. E era o professor, e ele disse, olha, falando de trevas, ele apagou, eu estudava à noite, ele apagou a sala, todinha, sala de aula, e no pátio estava a luz. E lá fora, ninguém via quem estava dentro da sala de aula, mas nós víamos quem estava iluminado no pátio. Ele veio mostrar com esse exemplo como é a pessoa que está nas trevas. Ela precisa ver a luz em mim e em você. Um pregador do passado disse, pregue Cristo
e, se possível, use palavras. É a máxima de Paulo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é algo que deve se perseguir, irmãos. Não é que seja fácil, mas o que segue a Cristo, foi Ele que disse isso. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus nos céus, que está nos céus. Se a minha vida, as minhas obras não têm sido para a glória de Deus, as pessoas não vão ver diferença na minha vida, portanto, elas não vão nem se aproximar de mim para ver o que é diferente na tua vida. Por que você é assim e age assim? Porque o brilho do Evangelho está ofuscado. Então é para nós refletirmos. Agora, se você tem brilhado, irmão e irmã, glorifique ao Senhor. Se as pessoas têm visto o brilho do Evangelho na minha, na tua vida, se as obras do Senhor têm produzido mudança na tua vida, a ponto das pessoas olharem para você e dizer, aquela mulher é diferente, aquela jovem, aquele homem. Você sabe, a sunamita, ela não tinha filhos, mas era uma mulher rica. E ela dizia, marido, é o seguinte, eu vejo que este homem é um santo homem, era Eliseu, profeta Eliseu, é um santo homem de Deus. Quando ele vier outra vez aqui, vamos construir um quarto para que ele fique aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que ela olhou para aquele homem e viu uma diferença. E é necessário que haja uma mudança na nossa vida para que a gente possa ter obras que brilhem no meio dessas trevas. Irmãos, eu vou ter que terminar, mas você vê que como o assunto é rico, mas só isso aqui guarde sobre essa questão, e eu quero que também você abra aqui em Filipenses, no capítulo 2. É interessante, porque o brilho da luz de Cristo já chegou à nossa vida. Só que a gente agora precisa desenvolver esse brilho. E aqui Paulo vai fazer essa menção no desenvolvimento da nossa salvação. Por isso que o brilho da luz de Cristo, ele tem dois aspectos. Primeiro, de dar a vida eterna quando nós cremos. Mas também, veja o que Jesus falou. Vós sois a luz do mundo. Não é só para crer em Cristo, mas é para brilhar nas trevas. Percebe? E aqui Paulo diz, eu sou salvo, a luz brilhou, eu tenho salvação, desenvolva a vossa salvação. Veja o que ele diz aqui. Assim, pois, amados meus, verso 12, né? Filipenses capítulo 2, 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Aí, verso 14, ele diz, fazei tudo sem murmuração, nem contendas. Para quê? Verso 15 é a chave. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio do quê? Numa geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Percebe agora a questão? Está tudo relacionado, irmãos, com a nossa salvação que Cristo nos concedeu na luz e a nossa caminhada, o andar, o seguir. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida na vida daquela pessoa. A luz da vida de Cristo brilha na vida daquela pessoa que segue ao Senhor. Amém? Glória seja ao Senhor. Então, volte aqui, irmãos, eu sei que já chegou a hora, eu só vou pontuar
Está vendo como é tão rico a palavra do Senhor? Aqui, verso 15, o Senhor, ainda de novo, ele fala que eles não compreendem, né, o testemunho, verso 14, ele diz assim, respondeu Jesus no verso 14, e disse, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque ele é Deus. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Estão cegos nas trevas. E no verso 15 ele diz, vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Quer dizer isso? A visão de quem não tem o Senhor é uma visão carnal de trevas. Eles não compreendem. 1 Coríntios capítulo 2 diz assim, o homem natural não compreende e nem aceita as coisas de Deus, porque lhes são loucura, porque elas não se discernem intelectualmente, mas espiritualmente. E o homem espiritual julga todas as coisas. Ele tanto compreende as coisas naturais, como as espirituais. Por isso que eles não compreendem. Então, no verso 16, ele vai dizer isso. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém aquele que me enviou. Ele diz, se eu tiver de fazer algum juízo, eu não faço por mim mesmo, mas o meu Pai que está comigo, ele é a própria justiça em pessoa. O meu juízo é verdadeiro. E aí segue aqui no verso 17. Também na vossa lei está escrito, que a gente já viu antes, escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Percebe? Quando ele fala na vossa lei, por que a vossa lei? Porque a lei foi dada aos homens. Deus está acima da lei, ele deu essa lei para os homens, porque ele é a própria verdade, não precisa de lei para ele. A lei foi dada para os homens, a vossa lei, que foi dada para vocês, diz que são duas testemunhas. Portanto, eu sou a verdade e o meu Pai são duas testemunhas. Você quiser acreditar, acredite. Eles não vão acreditar, porque eles não são do Senhor. Eles não vão ver isso. Então, no verso 19, ele diz, então eles perguntaram, onde está o teu pai? Pensando no pai de Jesus, sendo José. Respondeu-lhe Jesus, não me conheces a mim, nem a meu pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu pai. E isso aqui, irmãos, para a gente fechar, sabe qual é o melhor texto sobre isso, sobre conhecer a Jesus? Por que eles não conhecem a Jesus, nem ao Pai? Porque estão em trevas. Eu quero que você abrisse então para a gente concluir, 2 Coríntios capítulo 3, ou capítulo 4, do verso 3 ao 6, e a gente encerra com a graça do Senhor. Veja como é a pessoa que está no mundo de trevas, ela não vê o que a gente vê, irmãos. Valorize o que você recebeu do Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 ao 6. Eu vou ler para vocês. O que é que diz aqui? Verso 4. Vamos para o 3, verso 3. Olha só, quando você fala de Cristo, na tua vida, você encontra com alguém, veja o que acontece aqui com alguns. Mas, verso 3, 4, 3, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Como assim encoberto? Lembra da luz? Não é para ser colocada debaixo de um cesto ou de uma mesa, mas é para brilhar. E se ela está encoberta, você está brilhando, mas a pessoa não está vendo a luz. Por que não está vendo? Porque os que se perdem nunca irão ver a luz que brilha em você. Quer ver o que está escrito aqui? Veja o verso 5. Né? Não, no 4. Nos quais o Deus desse século, 2 Coríntios 4, 4, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Verso 5, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nós como os vossos servos,
por amor de Jesus. Verso 6. Porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Cristo iluminou a tua vida para você iluminar a vida de outros. E se esses outros não entenderem, é porque Satanás cegou o entendimento deles. Não se preocupe, porque aqueles aos quais o Senhor, os seus eleitos, ouvirão o evangelho que alcançou a tua vida. Volte só para João capítulo 8 e o versículo 20, para a gente não deixar de ler, né? Então, João 8, que é a última parte, verso 20, ele diz assim: proferiu estas palavras no lugar do gasofilaço, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Jesus, João deixa só um detalhezinho, ele falou estas palavras no lugar do gasofilaço. Sabe que lugar é esse? Era o cesto das ofertas, que estas ofertas eram dadas às viúvas, os pobres, auxílio e necessitados. Em outras palavras, aqueles que realmente são necessitados do Senhor, Ele estava presente naquele lugar, naquela hora, para iluminar os seus corações e ser tudo o que eles precisam: o pão da vida, a água da vida e a luz do mundo. O Senhor nos abençoe e nos dê esta reflexão, porque o mundo precisa ver Cristo em nós, para a glória de seu nome. Louvado seja o Senhor.